Boa noite a todos os presentes e aos que nos acompanham pela transmissão, redes sociais, Facebook, YouTube, Rádio Estúdio 1 FM. O Vinícius está na transmissão. Vamos dar início à 8ª sessão ordinária do exercício. Atenção para a chamada. Dilson Vieira, Adson Batista dos Santos, Anderson Danilo Passos da Silva, Fausto José Miguel, Frederico Braghini Neto, José Pedroso, Júnior Rafael de Azevedo, Rafael Neves Pereira, Vanessa Aparecida Navezelo Canuto. Havendo número legal, com Deus na frente, declaro aberta a presente sessão. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Os contrários que se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Atenção para a leitura do expediente. Projeto de Lei 496, de 7 de junho de 2023. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Acácio Tardoc Ferreira, prefeito do município de Macaubal, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, faz saber que, ouvido plenário, a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo, para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Macaubal. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, exceto na primeira reunião após a constituição do Conselho Municipal de Turismo, no qual o presidente deverá ser eleito imediatamente para exercer o mandato até 31 de dezembro de 2023. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto, quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades de iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão seus representantes titular e suplente, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser conduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidade específica para outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área ou então pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 de seus membros, podendo ser reconduzidas para quem ou tenha indicado, por quem ou quem tenha indicado. Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicados pelo CONTUR para um mandato de 2 anos com a aprovação de 2/3 de seus membros e também poderão ser conduzidas pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzido pelo prefeito. Parágrafo 7º. As entidades deverão indicar os membros do CONTUR em até 30 dias antes do vencimento do mandato dos membros ativos. Parágrafo 8º. Caso não haja indicação das entidades no prazo descrito no parágrafo anterior, após o vencimento do mandato, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto até a efetiva entrega dos ofícios de indicação ao presidente do CONTUR. Artigo 2º. O CONTUR fica assim constituído. Inciso 1. Um representante do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura. 2. Um representante do Departamento de Esportes e Cultura. 3. Um representante de estabelecimentos de alimentação. 4. Um representante dos estabelecimentos de hospedagem. 5. Um representante da associação comercial. E 6. Um representante do sindicato rural. Parágrafo único. Caso não seja possível a composição do Conselho Municipal de Turismo em relação aos representantes da sociedade civil, indicados nos incisos 3, 4, 5 e 6 do CAPT, poderá o Poder Executivo organizar um chamamento público para que pessoas interessadas possam compor o CONTUR e que tenham, no mínimo, 18 anos de idade, ensino médio completo, vínculo com entidades ligadas ao turismo, esporte, cultura e lazer. Artigo 3º. Compete ao CONTUR e aos seus membros
Avaliar, opinar e propor sobre a política municipal de turismo, b, diretrizes básicas observadas na citada política, c, planos anuais e trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo no município, d, instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico e e, assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. Inciso 2, inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. 3, programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, assegurando a participação popular. 4, manter intercâmbio com as diversas entidades do turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. 5, propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. 6, propor propostas e projetos nos segmentos de turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. 7, propor diretrizes de implementação de turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos. 8, promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a própria cidade. 9, propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística em geral. 10, colaborar com a prefeitura e seus departamentos nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. 11, formar grupos de trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazos para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. 12, sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no município. 13, sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, Estado ou União e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. 14, indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. 15, elaborar e aprovar o calendário turístico do município. 16, monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. 17, analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria de prestação de serviços turísticos locais. 18, conceder homenagens a pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. 19, eleger entre seus pares o seu presidente em votação secreta na primeira reunião do ano par. E 20, organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º, compete ao presidente do CONTUR: 1, representar o CONTUR em suas relações com terceiros. 2, dar posse aos membros do Conselho. 3, definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões. 4, acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões. 5, indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto. 6, cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas de sua agenda na reunião seguinte. 7, proferir o voto de desempate. E 8, cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno a ser aprovado por 2/3 de seus membros. Artigo 5º, compete ao secretário executivo: 1, auxiliar o presidente na definição das pautas. 2, elaborar e distribuir a ata das reuniões.
3, organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente. 4, controlar o vencimento dos mandatos dos membros do CONTUR. 5, prover todas as necessidades burocráticas. 6, substituir o presidente nas suas ausências. Artigo 6º, compete aos membros do CONTUR: 1, comparecer às reuniões quando convocados. 2, em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo. 3, levantar ou relatar assuntos de interesse turístico. 4, opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região. 5, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários. 6, constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado, se necessário. 7, cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR. 8, convocar, mediante assinatura de 20% de seus membros, Assembleia Extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este estatuto ou regimento interno forem afetados. E 9, votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária a cada 3 meses e a maioria de seus, perante a maioria de seus membros. Aí, anteriormente, estava uma vez por mês. O projeto foi alterado aí para uma reunião a cada 3 meses, perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum, 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data ou em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz, mesmo quando da presença dos titulares, e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 6 alternadas durante o ano. Parágrafo único. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% de seus membros, o CONTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados mediante a aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em votação secreta por maioria absoluta, sem prejuízo de sua atividade ou categoria, que assim deverá iniciar a indicação do novo nome para substituição no tempo remanescente do anterior. Artigo 10. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com as necessárias antecedências, inclusive na imprensa local, e aberta ao público que queira assisti-las. Artigo 11. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado pela maioria absoluta de seus membros. Artigo 12. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14. As funções dos membros do CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência ad referendum do Conselho. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Macaubal, 7 de junho de 2023, Acácio Tardoc Ferreira, prefeito municipal. Parecer do projeto de lei 496. A propositura de autoria do chefe do Executivo cria o Conselho Municipal de Turismo. A Lei Orgânica do Município, no seu artigo 10, inciso 1, dispõe que cabe
ao município legislar sobre assunto de interesse local. Como bem justificado no ofício enviado pelo Executivo, a criação do Conselho de Turismo é o primeiro passo para se pensar no desenvolvimento integrado das ações que visam consolidar a atividade turística como atividade econômica importante, ajudando na valorização cultural, social e de preservação ambiental, que possibilite a turistas e moradores um maior contato com a história, patrimônio, riquezas culturais e naturais do município e região. A matéria é assunto de interesse local e, quanto à sua legalidade e constitucionalidade, está, portanto, em condições de ser aprovado pela Câmara. Pela sua aprovação, Sala das Comissões Abel Muniz, 12 de junho de 2023, Rafael Neves Pereira, Adson Batista dos Santos e Júnior Rafael Azevedo. Requerimento número 2, 2023. Senhor Presidente da Câmara, os vereadores que este subscrevem solicita de Vossa Excelência, após tramitação regimental, que seja requerido junto ao senhor prefeito do município, dentro dos prazos estabelecidos na legislação vigente, a seguinte informação. Seja enviada a esta Casa de Leis cópia do contrato da empresa que está executando o trabalho de revitalização da praça no loteamento Jardim Nova Era, com os respectivos gastos e notas que foram aderidas na obra até o momento. Sala das Sessões, Amadeu Elias de Oliveira, 6 de junho de 2023, assinou Adilson Vieira e Rafael Neves Pereira. Indicação número 6, 2023. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: que tome as devidas providências no sentido de sinalizar com placas de identificação a saída e distância da via que liga Macaubal ao município de Monções. Justificativa: trata-se de medida que visa atender a necessidade dos transeuntes que circulam pelo nosso município e que precisam se localizar no sentido de encontrar a saída para a cidade de Monções, uma vez que se trata de uma via que liga nosso município a outras regiões, como Gastão Vidigal, Araçatuba e etc. Sala das Sessões, Amadeu Elias de Oliveira, 6 de junho de 2023. Anderson Danilo Passos da Silva assinou, subscreveu Adson Batista dos Santos e Júnior Rafael de Azevedo. Indicação número 7, 2023. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: que tome as devidas providências no sentido de que seja providenciado a remoção dos veículos abandonados ou em situação que caracterize abandono das vias públicas. Justificativa: trata-se de medida que visa cumprir a Lei 140, de 14 de agosto de 2015, uma vez que tal medida eliminará veículos que servem como criadouro de animais, transmissores de doenças e até para a segurança dos moradores. Sala das Sessões, Amadeu Elias de Oliveira, 6 de junho de 2023, assinou Anderson Danilo Passos da Silva, subscreveu Adson Batista dos Santos e Júnior Rafael de Azevedo. Tem aqui ainda um convite do Conselho Municipal de Assistência Social aos vereadores e à comunidade. O Conselho Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Assistência Social do município, tem o prazer de convidar vossas senhorias para participar da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos. Data, 14 de junho de 2023, quarta-feira, local na Câmara Municipal de Macaubal, a Rua Ângelo Campanhoro, no horário das 13 às 17 horas. Macaubal, 5 de junho de 2023, Juliana Flores da Costa Uzan, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Está em discussão a indicação número 6 de 2023. Tome as devidas providências no sentido de sinalizar com placa de identificação a saída e distância da via que liga Macaubal ao município de Monções. Autoria Anderson Danilo Passos da Silva. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Está em discussão a indicação número 7 de 2023. Tome as devidas providências no sentido de que seja
providenciada a remoção dos veículos abandonados ou em situação que caracteriza abandono das vias públicas. Autoria Anderson Danilo Passos da Silva. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Passamos para a ordem do dia. Está em discussão o requerimento número 2, 2023. Seja enviada a esta Casa de Leis cópia do contrato da empresa que está executando o trabalho de revitalização da praça no loteamento Jardim Nova Era, com os respectivos gastos e notas que foram aderidas na obra até o momento. Autoria, Adilson Vieira e Rafael Neves Pereira. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Vanessa? Senhor presidente, uma boa noite. Senhores vereadores, uma boa noite. Quero cumprimentar também e desejar uma boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube da Câmara. Muito obrigado por nos acompanhar. E também aqueles que nos ouvem pela Rádio Estúdio 1. Muito obrigado. Também quero cumprimentar, temos bastante pessoas presentes aqui no plenário. Uma boa noite. Pessoas da nossa região, pessoas de fora, sejam bem-vindos. Até o meu tio está aqui, obrigado pela presença. Felipe, uma boa noite. Nosso procurador jurídico, Marcos Piovesan, que está sempre presente aqui nos assessorando, muito obrigado, uma boa noite. José Luiz, que está sempre aqui fazendo as leituras do expediente, uma boa noite. Bom, eu quero só adentrar sobre esse requerimento, dizer que há toda a legalidade, no nosso artigo 123, fala que do regimento interno fala: serão de alçada do plenário, escrito, discutidos e votados os requerimentos que solicitem. Inciso 1. Informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio. Então, nada mais justo que fazer esse requerimento, se houver dúvida, né? Tem a minha aprovação também. Só quero adentrar ao mérito e encurtar um pouquinho esse requerimento. Um requerimento, ele tem prazo de 15 dias úteis para ser entregue à prefeitura. Com certeza, José Luiz só vai entregar esse requerimento em mãos para a prefeitura, junto com os autógrafos, na semana que vem, e contando os dias úteis. Informando aos vereadores que no site eletrônico da prefeitura, no portal da transparência, encontra todas as notas, todos os empenhos, todos os contratos e, principalmente, o edital da licitação dessa obra. Essa obra é da Coab 1. Nessa obra foram feitos 2 contratos, foram feitas 2 licitações, uma para a mão de obra e outra para a compra do material. Então, para título de informação, a mão de obra foi contratada para concretar o piso, para fazer os alambrados, a colocação, passar tinta, piso no pátio, no concreto, assim que estiver pronto, e para a colocação dos postes da iluminação e também para passar a rede elétrica e todos os conduítes. E o nosso vice-prefeito Roque, quem ganhou a licitação foi a FR Engenharia e Construções. O nosso vice, ele pediu à empresa que contratasse pessoas de Macaubal para a gente poder movimentar a economia e dar serviço para essas pessoas. E a outra licitação, outro contrato que tem é para compra de material. Então, foi para comprar o concreto usinado, que foi para a licitação, as tinta-pisos, as telas do alambrado, os ferros do poste e as luminárias. Essa obra, o Acácio Roque foi até São Paulo. Esse dinheiro foi por intermédio da Ana Alice, deputada estadual, no valor de R$ 165.307. Foi uma visita do Acácio Roque, junto com o Gelda São Paulo, no gabinete da Ana Alice Fernandes, e ela, de muita prontidão, se comprometeu a mandar essa emenda especial. É uma nova modalidade que é prevista na legislação, é uma emenda impositiva especial, que facilita muito o envio das emendas para o município, que é muito mais rápido e muito mais ágil. Como o Roque já tinha o projeto, apresentou para ela viu toda a seriedade, foi aprovado, toda a legalidade, e, com isso, ela mandou essa emenda.
de R$ 165.307. O nosso município ele vai ter uma contrapartida com esse dinheiro, não deu todo o recurso para fazer toda a revitalização da Coab 1 aqui embaixo, então estava na placa, quem passou por lá viu, que tem um valor orçado de R$ 16.197,73. Então, o que o município arcou com esse recurso? Com a arquibancada, que foi para licitação, areia, tijolo, pedra e ferro. Os fios, o soquete e o globo, só o soquete e o globo foi R$ 12.000 para comprar, para poder colocar lá. As luminárias, o conduíte preto, o conduíte amarelo e a grama também foi licitada. Então, esse valor de R$ 16.197,73 é só início. Isso vai passar de 30 mil, com recurso próprio, recurso do nosso município. E quero dizer também que nunca nós tivemos uma gestão e uma administração aberta ao diálogo. Qualquer dúvida, é só procurar a nossa contadora Cíntia, a nossa doutora a Elisângela. Vários departamentos estão abertos para qualquer um de nós. Eu visito eles regularmente, porque também tenho dúvidas, mas não tiro o direito deles fazerem o requerimento. Tem, sim. Mas eu estou explicando somente encurtar o caminho para que seja mais rápido, às vezes, a dúvida, para que não fique fomentando isso dentro de cada um. Então, quero agradecer ao Acácio, principalmente ao Roque, o nosso vice, que frequenta, vocês verem ele visitando todas as obras, né? Ele é capaz de gerenciar todas as obras. Ele está presente, ele fiscaliza os materiais, ele fiscaliza a mão de obra. Então, fica aqui a nossa gratidão à Ana Alice, que com muito carinho olhou para o nosso município, e hoje estamos aí daqui uns dias inaugurando, e com certeza ela virá para a nossa cidade, para a gente também agradecê-la pessoalmente, e ao Cacácio, e principalmente ao nosso vice, Roque, que com muito suor e trabalho visita cada obra, fiscalizando também o braço aqui do Legislativo. Uma boa noite. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Está em votação o requerimento número 2 de 2023. Os contrários que se levantem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei 496 de 2023. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Vanessa. Bom, esse projeto aqui, quando eu li esse projeto, eu vi que tinha aqui uma reunião, fazia reunião mensalmente, esse conselho. Então, mensalmente, não tem tanto assunto para deliberar. Quando precisar de alguma coisa, que faça uma extraordinária. Isso cansa as pessoas a comprometer nos conselhos. Todo mês ter reunião. Então, eu fiz, para não fazer emenda no projeto, conversei com a doutora, com o Gelder, com o departamento do meio ambiente, para que pudesse fazer trimestralmente. E, quando precisar, fizesse uma extraordinária. Para que a gente possa também chamar as pessoas a se envolver. Então, as pessoas não querem muito comprometimento. Então, com uma data de reunião trimestral, às vezes a gente consegue deliberar muito mais rápido e também se comprometer, as pessoas se comprometer mais. Institui, né, a criação do Conselho do Município. Quando falamos de turismo aqui no município, a gente pode pensar, mas o que Macaubal tem de turismo? É o primeiro pensamento que vem na nossa mente. Mas Macaubal tem, sim, pontos fortes para se tornar um ponto turístico. E eu vou elencar, vou listar aqui um. A gastronomia. Nós temos aqui na nossa região restaurante, nós temos aqui sorveteria famosa do Levino, que todo mundo conhece na região. Nós temos ótimas padarias, nós temos ótimos bares, ótimas lanchonetes. Então, temos muito, sim, que explorar quanto à gastronomia. Outro ponto também muito forte é o turismo rural, né? Muito forte na nossa região, né? Essa sensação de prazer que as pessoas busquem está em uma propriedade rural, está com um ambiente verde. Então, isso daí traz com que pessoas de fora venham visitar. Hoje nós temos aqui
em Monções, um exemplo disso, o chá da avó Chica, né? Então, todo mundo ficou conhecido, foi um sucesso. Então, nós temos esse chamado turismo de experiência. Pessoas de cidade grande que venham para o interior, para os municípios que têm turismo, para poder viver essa troca de experiência, de sair um pouco da sua realidade. Esses dias, até conversando com o José Luiz, ele me disse que o Showa, né, a neta dele estuda numa escola, e eles levaram para fazer um passeio turístico num sítio desse, que é um turístico. As crianças não têm contato de tratar, jogar milho para uma galinha e ver como que tira um leite. Então, trazer esses turistas para cá, que queiram fazer isso aqui no nosso município. E hoje eu procurei o Departamento do Meio Ambiente, a Ana Carolina, ela já está conversando com os proprietários rurais do nosso município, né, para eles fazerem algum movimento, um desenvolvimento do seu sítio para que traga turismo, né? Nós temos, sim, característica de turismo rural. Tem muitas propriedades aí que pode ser explorada, que pode fazer um café colonial, que pode, sim. Então, a Carol despertou neles o interesse, sim, né? Então, outro também que nós temos é o turismo de aventura, explorar o cicloturismo. Nós temos aqui a Macau Bike, que fazia, não sei se ela está ativa ainda, fazia todo um trajeto. Nós temos o Caidô, nós temos a Lajinha também, que pode desenvolver esse turismo de aventura. Carol me disse que o Estado de São Paulo ele está de olho aqui na nossa região, no Noroeste Paulista, procurando cidades para poder investir recursos em turismo. Nós temos várias cidades da região que temos. Então, tudo isso gera economia para o município. Gera economia, trazer os turistas para a nossa cidade, para o comércio. Isso, consequentemente, é fato positivo para o nosso município. Então, esse projeto é uma coisa pequena, sim. Nós, vereadores, não podemos participar de conselho. Isso não vai acontecer somente com a força do poder público. É preciso, sim, ter pessoas que queiram fazer parte de conselho, ser engajadas, pessoas que tenham interesse para que algo possa acontecer. Porque o poder público e nós, vereadores, não fazemos nada sozinhos se não tivermos. Ah, mas um simples conselho, Hoje, para se tornar uma cidade turística, precisa primeiro começar por um conselho, de pessoas engajadas, pessoas envolvidas, que faça isso acontecer. Então, aqui um pedido que eu faço, mesmo para as pessoas que queiram participar do conselho, sim. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Está em votação o projeto de lei 496 de 2023. Os contrários que se levantem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos para a explicação pessoal. Temos a Vanessa inscrita. Bom, eu tenho duas informações aqui para passar para todos que nos assistem, que nos ouvem, e também para os vereadores. Primeiramente, no dia 23 de janeiro, foi encaminhado uma denúncia anônima contra a minha pessoa, acusando eu, presidente, no ano de 2022, do concurso de 2022, que não foi realizada a licitação para a contratação da banca. E que os aprovados já estavam com carta marcada. E que o concurso da Câmara, junto com o concurso da Prefeitura, haveria carta marcada contra aos funcionários, aos concorrentes. No dia 13 de março, pediu informação para mim. Foi prestadas as informações. José Luiz, junto com o Marcos, fizeram uma justificativa brilhante, muito obrigado. Foi enviado para o promotor e o promotor arquivou a denúncia. Por que ele arquivou? Por ser uma denúncia infundada, mentirosa e anônima. Conseguiu provar, graças ao Marcos, não foi nem uma defesa, foi uma justificativa. E mostrou toda a transparência e toda a lisura que foi dada no concurso. No dia 30 de maio, na sessão do Conselho Superior do Ministério Público, foi promovida, homologada, o arquivamento da denúncia, por não ter fundamento e por ser mentirosa e infundada. A pessoa que fez essa denúncia, ela só tem duas intenções. Ou ela é mal informada,
ou ela é mal intencionada? Pois eu fico com a segunda, porque ela é mal intencionada. Durante o exercício 2022, e quando eu estava ocupando aquela cadeira, no processo, todo o processo de licitação, eu pedia para os vereadores acompanhar o processo de licitação, eu pedia para a população investigar, ficar a par do que estava acontecendo no concurso. Mas essa pessoa mal intencionada, ela não sabia que eu já tinha mandado um ofício para o Ministério Público, para o promotor, para que ele acompanhasse o concurso da Câmara. Essa pessoa mal intencionada, ela não sabia que eu mandei um ofício para a OAB, informando todos os advogados que tem na cidade, para que eles pudessem também acompanhar e ajudar a dar mais transparência à lisura. Já fazia alguns anos que o Ministério Público vinha apontando essa Câmara para que fizesse o concurso, para que criasse o cargo, porque tinha o advogado e não tinha o cargo criado. Mas eu fico feliz com essa mal informada, porque ela me deu mais transparente e lisura no concurso, porque eu passei pelo crivo do Ministério Público. Mais transparência impossível, mais lisura impossível. A Câmara, a Secretaria Administrativa, ela está aberta das 7h30 às 5h. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha dúvida, poderia aqui vir tirar suas dúvidas, mas preferiu se esconder atrás de uma denúncia. Para mim, isso foi ótimo. Para a pessoa, deve ser uma decepção, porque com certeza cria algo por trás. Mas, graças a Deus, Deus esteve comigo e a minha consciência está tranquila. E todos os servidores que foram contratados aqui, passou no concurso, Marcos Belvezan, Felipe e Adriele, que está aqui presente hoje. Foi esforço de vocês, mérito de vocês. Deus sabe o esforço de cada um para você estar aqui hoje. Não precisou de carta marcada, porque são profissionais, são pessoas competentes, que passaram em vários concursos. Muito obrigada, viu? Vocês, pelo trabalho aqui na Câmara. Também tenho outra informação. As contas de 2021, relativo ao exercício 2021, quando eu era presidente, também, sob a minha responsabilidade, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. A sessão foi realizada no dia 10 de maio de 2023. O relator foi Renato Martins Costa, que teve o voto favorável, e acompanhar os votos dos conselheiros Robson Marinho e conselheira Cristiane de Castro Moraes. Graças a Deus, ano de 2021. Foi um ano que fizemos aqui vários investimentos. Hoje, se temos a sessão online, foi porque houve investimento quando eu era presidente. Se tem uma rádio que faz transmissão, é porque eu fui atrás para conseguir, para dar mais transparência ao nosso trabalho, que nós merecemos. Se hoje você chega aqui na frente, entra aqui na fachada da Câmara, acha lindo essas flores ornamentais, foi em 2021 que foi feito o investimento. Os vasos de flores aqui na frente, lindo, colorido, que a Adriele cuida com tanto carinho, foi investimento 2021. Os móveis novos, quando entram, foram todos trocados. Hoje a presidente tem uma sala privativa para ele atender as pessoas que o procuram. Hoje os vereadores têm uma sala com computador, aqueles que queiram vir aqui. Os móveis da cozinha foram trocados. Sons foram todos trocados. Microfones novos, um projetor, cadeiras novas para dar conforto para os nossos funcionários, as bandeiras novas aqui no pátio. Tudo isso foi feito investimento em 2021. E tudo isso para mostrar, graças a Deus, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, que não houve erro e irregularidade em um processo de compra, em um processo de licitação. No final do ano, eu fiz uma prestação de conta do meu mandato, como fala no artigo 21 artigo 21, na letra P. Que o presidente da Câmara, todo final do seu exercício, deve prestar conta. Mas não é prestar conta somente aqui, em papel. Mas sair nas ruas como eu saí, de casa em casa entregando panfleto, entregando os meus impressos. Zinho, aqueles impressos foi pago pela Câmara. Foi, porque fazia parte da prestação de conta. Mas eu saí de casa em casa, foram 10 dias, sol e chuva prestando conta, conversando com a população. Então, hoje, o meu sentimento do ano de 2021 é de missão cumprida, graças a Deus. Passei por momentos difíceis? Passamos.
mas com fé em Deus, com honestidade e transparência, e principalmente com a verdade, conseguimos. Fui a primeira mulher a sentar nessa cadeira. E muito orgulho pelo que eu fiz aqui dentro. Não fiz sozinha. Foi porque vereadores aprovaram e porque eu tive uma assessoria, como o Marcos, e teve um secretário que ajudou. Ninguém faz nada sozinho. Foi um conjunto. Então, fica aqui o meu muito obrigado e a missão de dever de missão cumprida. Fiquem todos com Deus. A próxima sessão ordinária será no dia 27 de junho de 2023. Com Deus na frente, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.